Olá, senhores. Eu sou o professor Yuri e hoje estamos aqui para mais uma aula de matemática. Na última aula, a gente trabalhou as unidades de massa. A segunda aula de unidades de massa, na verdade, a gente trabalhou até as toneladas. Então, eu mostrei essa nova tabela para vocês, que ia de tonelada até grama. Dei até um tempo para vocês copiarem e vocês devem estar percebendo o quão importantes são essas tabelas. Sem essas tabelas, fica muito difícil resolver esses exercícios e se não souberem os outros meios, fica impossível. Então, prestem atenção nessas tabelas e anotem sempre que eu mostrar para vocês. Bom, a gente transformou tonelada em grama, grama em tonelada, quilograma em tonelada. A gente trabalhou todas as transformações que a gente tinha ali em massa. Na aula de hoje, a gente vai ver as medidas de capacidade e as situações e problemas envolvendo essas medidas. Então, uma coisa que talvez surja dúvida no futuro para vocês, se tem diferença entre capacidade e volume. Sim, capacidade, as medidas de capacidade é o quanto cabe dentro de um objeto. Então, a gente vai calcular a quantidade de coisas que cabem nisso. No nosso caso aqui, a gente vai pautar todas essas capacidades em litros. Mas, assim como a gente viu em medidas agrárias, podem existir outras formas também de medir fora do litro. A gente não vai trabalhar elas agora, vai ser os litros. Enquanto que o volume é o tamanho daquele objeto, não a quanto cabe dentro dele, mas sim o tamanho dele. É parecido, mas é bem diferente e os cálculos são muito diferentes também. Então, as unidades. Vamos trabalhar principalmente com litros e mililitros. São as duas medidas mais usadas para calcular capacidade. Vocês devem estar acostumados a ver litro nas garrafas, mililitro nas garrafinhas pequenas de água, em copos. Então, a gente está o dia inteiro, a todo tempo, trabalhando litros e mililitros. Existem outros? Existem outros, a gente vai trabalhar elas daqui a pouco, porém eu quero deixar bem claro as duas mais importantes que vocês têm que prestar atenção. Além dessas duas unidades, também vamos encontrar centilitro hoje, decilitro, decalitro, hectolitro e quilolitro. É parecido com os nomes que a gente tinha agora há pouco de peso, de unidades de massa, mas não confundam. Então, eu vou passar uma tabela para vocês. Assim como eu passei a tabela nas últimas aulas, eu quero reforçar a importância de vocês sempre anotarem ela. Preste atenção nos detalhes dela. Por exemplo, quilolitro é um KL, hectolitro é um HL, decalitro é um DAL, o litro é um L, decilitro, DL. Preste atenção, decalitro e decilitro são muito parecidos, os dois têm um D, mas o decalitro tem um azinho no meio. E eles são muito diferentes. Aquele mesmo aviso que eu já dei para vocês em decagrama e decigrama. O centilitro, CL, e o mililitro, ML, que é o que vocês são mais acostumados, eu acredito. Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês copiarem essa tabela, prestando atenção em cada detalhe dela. Eu já volto aqui para ver se vocês copiaram ela.
E aí, terminaram de copiar a tabela? Então, lembrando que vocês têm que prestar atenção nos detalhes dela. A gente vai falar agora um pouquinho sobre essas unidades, um pouquinho mais sobre algumas delas, principalmente o litro. Essa é a medida de capacidade mais usada. A gente vai medir garrafa, piscina, freezer e muitos outros objetos do nosso dia a dia em litro. Vocês devem ter os seus próprios exemplos do dia a dia de vocês, a gasolina, muitos outros itens que vocês têm no seu dia a dia, vocês medem em litros. A gente vai ver o outro que também é muito utilizado, o mililitro. Usamos essa medida para objetos pequenos, tais como garrafas pequenas, latas, remédios e outros também. Percebam que a gente está falando de quanto cabe. Então, no mililitro, a gente vai pegar coisas pequenas e ver quanto cabe dentro dessas coisas pequenas. Não vão confundir depois com o volume. Como vai funcionar, então, a transformação? Agora a gente vai ver, igual a gente tinha visto nas aulas anteriores, a transformação de quilograma em grama, tonelada em grama, grama em quilograma. Agora a gente vai transformar nas tabelas, nas unidades de capacidade. Então, a gente vai ter aqui 1 litro e vai transformar em 1 mililitro em 1 litro. Vou dar um exemplo para vocês para ficar um pouco mais claro. Mas para deixar reforçar para vocês, a gente já tinha visto nas tabelas anteriores e continua o mesmo. Para transformar a medida de capacidade, utilizamos uma tabela para nos auxiliar. E multiplicamos por 10 quando andamos para a direita na tabela e dividimos por 10 quando andamos para a esquerda. Então prestem atenção na tabela de vocês, vocês têm que estar sempre de olho nessa tabela. Por exemplo, de decalitro para litro. Não confundam aqui com decilitro, é parecido, mas decalitro é o DAL. Então, como o litro está à direita,
precisamos multiplicar por 10 e apenas uma vez. É só uma casinha de distância, então é apenas uma vez essa multiplicação, pois está apenas uma casa de distância. Fazendo a continha aqui, temos então que 1 decalitro vai ser o equivalente a 10 litros. Aí eu vou passar um problema para vocês agora. Eu quero que vocês pensem, olhem aquela tabela que vocês copiaram e me respondam. Quantos mililitros uma garrafa de 2,5 litros possui? Cuidado na hora da tabela, não são vizinhos, vocês vão ter que transformar entre as unidades que ali estão. Prestem atenção e daqui a pouco eu volto para mostrar a resposta para vocês.
E aí, conseguiram descobrir quantos mililitros uma garrafa de 2,5 litros tem? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui no quadro como que faz essa continha e vou dar a resposta para aqueles que já terminaram. Então, a gente vai ter que descobrir em 2,5 litros quantos mililitros isso vai ser. Então, a gente vai ter que descobrir este valor aqui de mililitros. Bom, a transformação a gente vai usar aquela tabela. Então, eu vou fazer um esbocinho dela aqui. A gente vai ter litros. Do lado disso, a gente vai ter nossos decilitros. Não confundir com o decalitro. Do lado do decilitro, a gente vai ter os nossos centilitros. E do lado do nosso centilitro, os nossos mililitros. Uma vez que a gente tenha isso, a gente vai ter que contar. A gente vai andar de litro para decilitro, de decilitro para centilitro, de centilitro para mililitro. Então, vão ser, reparem a direção, estamos indo aqui para a direita na nossa tabela. Então, a gente vai ter que estar multiplicando por 10 esses senhores. É muito parecido com a grama para miligrama que a gente calculou nas aulas anteriores. Mas agora estamos falando da capacidade desses objetos. Então, vamos fazer a continha lá? 2,5 litros vão ser iguais a 10 vezes 10 vezes 10 vezes a nossa unidade, que a gente está usando aqui, mililitros. Então, são 2,5 mililitros. Fazendo agora a continha. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, a gente vai ter 1000. E agora, para calcular 1000 vezes 2,5, é só correr vírgula, vocês já devem saber isto, mas eu vou mostrar para vocês aqui no quadro. 2,5 vezes 1000. Em aulas anteriores, eu deixei o número que tinha vírgula embaixo. Agora eu vou colocar em cima para mostrar para vocês as duas formas de resolver, como eles são parecidos. Então, 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. A gente vai ter que colocar o símbolo de mais e calcular de novo. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. O símbolo de mais agora aqui. Reparem que isso não tinha corrido ainda. Na primeira vez, a gente estava usando a unidade. Quando a gente multiplicou o 0 por 5, o resultado foi 0 nas unidades. Agora, aqui na segunda leva de multiplicações, a gente começou em dezena, então a gente não calculou a unidade. Agora, a gente vai estar na centena, então nem a dezena a gente vai calcular. Aquele maisinho anda uma casinha para a esquerda, por assim dizer. Então, 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. E agora a gente está na unidade de milhar. De novo, ele vai andar uma para a esquerda. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. E essa vírgula? De novo, a gente vai deixar ela no final, a gente vai colocar ela. A gente vai corrigir o exercício por causa dela. Então vamos somar. O 0, não tem ninguém para somar. O 0 somou com 0. O 0 somou com 0. 0 mais 5, 5. O 2 seguiu ele. Então, a gente achou um valor de 25 mil. Só que lembra daquela vírgula? Então, a gente aqui trabalhou esse 5 como se fosse unidade, mas ele não é unidade, ele era um decimal. Então, essa unidade não vai ser unidade também, vai ser um decimal. A vírgula vai aqui. Na verdade, o que a gente pensou que era 25 mil é 2.500. Então, 2,5 litros são quantos mililitros? 2.500 mililitros. Vamos acompanhar no slide com mais calma? Vamos ver como é que isso fica então.
Primeiro, a gente vai ter que transformar os 2,5 litros da garrafa em mililitros. Para fazer isso, precisamos analisar a tabela. Eu dei o tempo para vocês usarem a tabela, copiarem a tabela por causa disso. Ela vai ser útil em todos os exercícios desta aula. Então, para transformar de litro até o mililitro, a gente foi correndo de litro para decilitro, de decilitro para centilitro e, por fim, de centilitro para mililitro. Como os mililitros estão a 3 casas de distância da unidade litros para a direita, precisamos multiplicar por 1000. A gente viu aqui no quadro por quê? 10 vezes 10 vezes 10 e então vezes 2,5. Ou seja, 2,5 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Quando a gente vai multiplicar 2,5 por 10, ali no quadro eu abri a multiplicação, o algoritmo completo. Aqui eu só corri a vírgula. Então, a vírgula estava aqui no meio de 2 e de 5. Quando eu multiplico por 10, a vírgula correu para a direita. Agora eu vou multiplicar de novo por 10. Eu só corri ela de novo para a direita. Ficou 250. Agora eu vou multiplicar mais uma vez por 10. 250 vezes 10, eu corri ela mais uma vez, 2.500. Então a resposta que a gente achou ali, quantos mililitros uma garrafa de 2,5 litros possui? A garrafa de 2,5 litros possui 2.500 mililitros. Reparem, a gente só achou esse resultado com aquela tabela. Então, sempre tenham essas tabelas em mãos quando forem resolver esse tipo de exercício. Eu vou passar mais um agora, que a gente vai trabalhar não mais transformando a unidade grande na unidade pequena. A gente vai transformar agora quantas garrafas de 500 ml são necessárias para encher uma piscina de 10.000 litros. Então, reparem que a gente agora tem um problema, que a gente tem que encher uma piscina inteira que está em litros com garrafinhas que estão em ml. A gente só pode resolver isso transformando unidades. E a gente vai transformar unidades com a tabela. Por isso era tão importante. Eu vou dar um tempo para vocês responderem agora. Daqui a pouco eu volto para ver se acertaram e mostrar no quadro como que fica essa continha. Eu já volto.
E aí, conseguiram resolver o exercício? Eu vou ler de novo para vocês. Quantas garrafas de 500 ml são necessárias para encher uma piscina de 10 mil litros? Então, a gente tem uma situação problema. Não é só transformar as unidades. A gente vai ter que transformar as unidades e depois comparar elas para saber se a quantidade de garrafas que a gente vai precisar usar. Esse tipo de problema a gente já tinha visto em aulas anteriores, quando a gente usou uma bola de metal para calcular o peso dela e comparar. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora em capacidade. Então a gente vai ter garrafinha de 500 ml e uma piscina de 10 mil litros. A gente vai ter que transformar elas em unidades semelhantes. Então, mililitro a gente vai ter que transformar em litro. Ou então, a gente vai ter que transformar o nosso litro em mililitro. Eu vou fazer os dois jeitos aqui para mostrar para vocês. Você só precisa fazer um deles que vai estar certo a tua continha. Mas eu vou mostrar os dois. Então, primeira vez eu vou transformar a nossa piscina de 10 mil litros em uma piscina de mililitros. Para fazer isso eu tenho que ir de litros até mililitros. Eu vou colocar um esboço da tabela que eu já falei para vocês copiarem ela aí. Então, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Agora a gente vai ter que ir transformando de litro para decilitro, para centilitro, para mililitro. A gente já está acostumado a usar esse tipo de tabela, então é só calcular. Multiplico por 10 o litro para chegar no nosso decilitro, multiplico por 10 o decilitro para chegar no nosso centilitro e multiplico por 10 o nosso centilitro para chegar no nosso mililitro. Então, a gente vai ter que multiplicar 3 vezes por 10 este senhor para alcançar o valor em mililitros. 10 mil litros vão valer, então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes o nosso 10 mil. Agora, não mais litros, mililitros. Vamos lá, então. A gente já está acostumado a fazer multiplicações de base 10. Então, multiplicações de 10. Então, 10 vezes 10, a gente vai ter 100. 100 vezes 10, a gente vai ter o nosso 1000. E agora a gente tem como calcular, a gente tem que calcular 1000 vezes 10 mil. Para fazer essa continha, eu vou abrir ela aqui no cantinho para vocês verem o algoritmo completo da multiplicação. 10 mil. A gente vai multiplicar agora aqui por 1000. Então vamos começar a continha. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Reparem que todo número que a gente vai multiplicar por 0, o resultado também vai ser 0. Então, vai ser o 0 aqui, 0 vezes 1 também é 0. Cuidado para não confundir. Agora a gente vai colocar o símbolo de mais, porque a gente vai somar os valores aqui expostos. E quando a gente vai correr para o nosso próximo zero, a gente está usando agora o zero da dezena, não mais o zero da unidade. Então a gente vai deslocar a continha inteira uma casa para a esquerda, assim como a dezena está deslocada uma unidade para a esquerda. 0 vezes 0, 0. Deixa o espaço da unidade. 0 vezes 0, 0. 0, 0. E preste atenção no 0 vezes 1, 0. De novo, a gente agora está trabalhando centena, então a gente vai ter que pular tanto a unidade como a dezena. Coloca o 0 lá. 0 vezes 0, 0. 0 vezes o nosso outro 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0 de novo. E 0 vezes 1, 0. Por fim, a gente agora chegou... Opa, eu falei 0 e escrevi 1. Cuidado para não errar, senhores. Então, por fim, a gente chegou agora na unidade de milhar. Então, a gente vai pular a unidade, a dezena, a centena e vai começar a escrever aqui em milhar. 1 vezes 0,
0. 1 vezes 0, 0 também. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Agora é só a gente somar todos esses senhores. O 0 não tem ninguém para somar, cede 0. O nosso 0 mais 0 dá 0 também. 0 mais 0 mais 0 continua sendo 0. 0 somando os zeros. 0, 0, 0, 0, 0 também. 3 zeros também são 0. 0 mais 0, 0. E por fim, o 1. Reparem aqui que a gente está trabalhando agora aqui com 10 milhões. Então a gente vai ter que calcular. A gente acabou encontrando que o nosso valor de 10 mil litros da nossa piscina são 10 milhões de mililitros. Então a gente tem 10 milhões de mililitros em uma piscina de 10 mil litros. Agora a gente tem que responder: quantas garrafinhas de 500 mililitros vão ser necessárias para preencher esta piscina de 10 milhões de mililitros? É só a gente fazer a divisão. A gente vai ter que dividir 10 milhões de mililitros por 500 mililitros. Então vamos fazer aqui no canto. 10 milhões. E vamos dividir isso pelo nosso 500. Então, para começar a continha, a gente já viu aqui essa transformação, a gente já vai poder apagar. Eu vou deixar só o último resultado aqui, para a gente ainda não se esquecer. Então, a gente tinha lá nossos 10 mil litros, viraram 10 milhões de ml, a gente vai dividir agora pelas garrafinhas de 500 ml. 1 não tem como, ele é menor do que 500, a gente precisa de um número maior ou igual para a gente poder continuar a nossa divisão. Então, o 10 também não é possível, vamos tentar com 100, também não é possível, vamos ter que usar 1000. Então, quando a gente vai usar o 1000 divididos por 500, a gente vai ter que calcular 500 vezes 1, 500 é menor do que 1000. 500 vezes 2, exatamente o 1000. Então, 500 vezes 2, 1000. A gente fez a continha, a gente vai chegar agora aqui em 0. A gente vai ter que abaixar o 0 aqui do lado. E agora, 500 para chegar em 0, bom, só pode ser o 0. 500 vezes 0, 0. Quando a gente coloca o 0 aqui, a gente já calculou 0 mais 0 sendo 0, 0 menos 0 também é 0. Agora aqui a gente vai ter que abaixar outro 0. Quando a gente abaixa o outro 0, 500 vezes quem vai dar nosso 0? 0. Então a gente coloca o 0 aqui, faz a continha, baixa o 0. Mais um 0 lá. Colocamos o 0, 500 vezes quem vai dar nosso 0? 0. Coloca o 0, faz a operação, 0 menos 0, 0. E por fim, abaixa o nosso último 0 aqui do lado. 500 vezes quem vai dar o nosso 0? 500 vezes 0. 500 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Mas, professor, o meu professor na aula presencial falava que a gente só preenchia com zeros. É um outro método de fazer. Esse é o método mais explicado. É possível vocês cortarem em caminhos? É possível, mas eu estou explicando o mais didático possível para vocês de como vocês vão fazer essa divisão por zeros. Então, quantas garrafinhas vocês vão precisar para encher esses 10 mil litros ou esses 10 milhões de mililitros? Vamos precisar de 20 mil garrafinhas de 500 ml. Agora, você pode me perguntar, mas professor, ao invés de transformar a piscina em mililitros, eu transformei a garrafinha em litros. Como é que vai ficar o exercício nesse caso? Vamos ver aqui. Se ao invés de fazer essa transformação de 10 mil litros em mililitros, a gente vai calcular agora. Deixa eu marcar o resultado que a gente encontrou. Garrafas. A gente vai fazer agora a transformação por
500 mililitros em litros. Então, a gente tem 500 mililitros e quer transformar isso em litros. De novo, vamos ter que colocar o litro, que no lado dele vai ficar o decilitro, do lado dele vai ficar o centilitro e do lado dele, por fim, o mililitro. Só que agora, ao invés de ir para a direita, a gente está indo para a esquerda. Então, vai ser ml para centilitro, centilitro para decilitro e decilitro para litro. Mililitro para centilitro. E lembra que a gente estava multiplicando por 10? Então, agora a gente vai dividir este senhor por 10, dividir este senhor por 10 e dividir este senhor por 10. Quando a gente faz essa operação, a gente vai ter o valor da garrafinha em litros. Então, 500 ml são igual a unidade que a gente estava usando aqui, 500 mililitros. Então, agora a gente vai usar aqui o nosso 500 e vai ter que fazer a divisão por 10. Divididos por 10, divididos por 10 e divididos por 10. E no final a gente vai achar em litros. A gente fez a transformação de ml para litro. De novo, a importância de ter aquela tabela. Senão vocês não vão conseguir fazer esse tipo de transformação. Então, fazendo a continha agora aqui. 500 dividido por 10, vocês podem sempre lembrar daquela fração, que toda divisão é uma fração. Então, isso daqui vocês podem reescrever como 500 sobre 10. Na fração de 500 sobre 10, vocês já viram que quando é uma fração por 10, a decimal, vocês podem só correr a vírgula para o lado. Então, 500 divididos por 10, 0,50. Por quê? Eu corri a vírgula que estava aqui, uma unidade para a esquerda. Então, agora eu tenho 50 e vou dividir o 50 por 10. Mas, professor, eu não posso fazer o 10 dividido por 10? Não. Primeiro, a gente começa sempre da esquerda para a direita, no caso de divisão e multiplicação. A gente começa sempre do lado esquerdo e vai indo. Senão, o resultado vai ser diferente e pode dar errado aí. Então, 50 divididos por 10. A mesma história, é uma fração, 50 sobre 10. A gente vai pegar e correr a vírgula que estava aqui, uma unidade para a esquerda e vamos chegar no 5. Por fim, a gente vai ter que calcular agora 5 divididos por 10. 5 divididos por 10 é uma fração também. 5 sobre 10 igual 0,5. Então, o nosso resultado que a gente chegou aqui é que a nossa garrafinha de 500 mililitros vale 0,5 litros. Agora a gente tem o valor em litros da garrafinha, a gente precisa saber quantas garrafinhas são necessárias para encher a piscina de 10 mil litros. Então, basta que a gente faça a divisão agora dos nossos 10 mil litros. Eu vou colocar essa divisão aqui no canto para vocês verem ela. Então, 10 mil litros eu vou dividir por... Deixa eu colocar um espaço maior para explicar para vocês. Eu vou dividir por 0,5. Então, a gente tem agora aqui uma expressão de divisão, onde a gente tem um número decimal aqui no nosso denominador. Como é que a gente vai poder calcular isso? Bom, a gente vai ter que contar quantas casas de vírgula, de unidades de valores com vírgula que a gente tem à esquerda. Então, a gente olha para a vírgula e as casas estão na direita dela, a gente vai contar quantas são. Nesse caso aqui é só uma. Então, a gente vai preencher, em vez de 10 mil, a gente vai calcular em 100 mil. Professor, por que 100 mil? Essa casinha, eu coloquei 1 milhão. Essa casinha que a gente colocou aqui, a gente vai tirar e transformar ela em unidade. Ela vai deixar de ser um decimal e vai passar a ser uma unidade. Para isso, a gente também tem que fazer a multiplicação por 10 no nosso numerador. Senão, não vai ter como fazer essa divisão. O resultado vai ser distinto se a gente não preencher aqui com o nosso zero. Então, a gente multiplica por 10 aqui e também multiplica por 10 aqui. Corre a vírgula para cá, preenche um zero ali. Se corresse duas vírgulas para cá, preenchia com 2 zeros aqui.
Então, vamos fazer a continha agora aqui de 100.000 divididos por 5. 1, a gente já falou antes, para você fazer a divisão, o número tem que ser maior ou igual, 1 é menor do que 5. Então, a gente tem 10 e a gente vai ter que dividir ele por 5. 10 divididos por 5, a gente vai encontrar 2. Então, 5 vezes 2, 10. Abaixo aqui, a gente vai ter 10 menos 10, que é o nosso zero. Agora, aquela mesma história dos zeros. Então, se eu tenho aqui, vou baixar o zero, 5 vezes 0 vai dar o zero. Se eu vou baixar o outro zero, eu vou ter 5 vezes 0 para dar o nosso zero. Se eu tenho mais um zero, eu vou colocar 5 vezes 0 de novo para achar o nosso zero. E se eu tenho um último zero aqui, eu vou ter que colocar ele também e calcular 5 vezes 0 para encontrar o zero. E reparem, seja calculando, quando a gente transformava a nossa piscina de 10.000 litros em mililitros, ou quando a gente calcula a nossa garrafinha de 500 mililitros em litros, o resultado é o mesmo, 20.000 garrafas. Deu para entender? Então a gente vai correr aqui no slide, como a gente já viu essas continhas, a gente analisou a tabela, a gente correu as casinhas para fazer as nossas divisões, a gente fez a divisão do 10, dividiu por 10, dividiu por 10. No slide eu fiz a divisão pela piscina. A gente dividiu por 10 o 0,01, a gente dividiu por 10 o 0,01, e aí a gente vai multiplicar esse senhor pelos 500 ml da nossa piscina, da nossa garrafinha de água. Então, 500 vezes o 0,001 litros. 500 ml são 0,5 litros. A gente calculou isso ali atrás. Cada garrafinha possui 0,5 litros. Agora a gente tem que achar a quantidade do recipiente, que foi a nossa divisão. Para fazer essa proporção, a gente calcula a fração. E quando a gente faz a divisão de 10.000 por 0,5, toda a fração é uma divisão, a gente encontra 20.000 garrafas. Então, a resposta, precisamos de 20.000 garrafas de água para encher uma piscina de 10.000 litros. Na próxima aula nossa, a gente vai apresentar para vocês as unidades de medida de volume, que aí sim a gente vai estar trabalhando agora no tamanho da nossa unidade, do nosso recipiente. Aí a gente não vai estar trabalhando o quanto cabe, mas sim o tamanho do recipiente. Preste atenção, vai ter uma nova tabela, vocês vão ter que prestar atenção nela também. Nesta aula, então, a gente terminou o nosso conteúdo de transformação de capacidade, vimos tudo quanto cabe dentro dos objetos, e agora a gente vai só dar mais um recadinho antes de terminar a nossa aula. Abaixem o Matific, explorem a plataforma, resolvam lá os problemas, os jogos, joguem eles, estejam afiados para jogar junto com a gente ao vivo, façam as atividades do Classroom, garantam a presença de vocês e aqueles que não têm acesso, peçam na escola as atividades impressas. Pode ser para o seu professor ou para o seu pedagogo. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!